Você aí que está me assistindo, tem uma plantinha desse jeito aí na sua casa? Uma orquídea que não desenvolve? Você já fez de tudo. Você planta num lugar, não dá certo. Você planta no outro, não funciona. Você tira de um lugar, coloca no outro, nada de brotar nem enraizar, né? Muita gente pensa, vou jogar fora que é melhor porque não vai desenvolver de jeito nenhum. Já tem mais de ano que eu estou tentando fazer essa planta ir para frente, mas até agora nada. Não é verdade? Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo esse vídeo, né, vai entender o que eu estou falando. Muita gente deve estar passando por isso, mas e se eu falar para vocês que é muito simples você sair disso, uma planta que não desenvolve, para isso, uma planta cheia de brotinhos e raizinhas novas desenvolvendo. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês, né, como fazer a sua orquídea brotar e enraizar de um jeito super fácil, simples e rápido. Você não vai precisar usar nenhum adubo, tá? Já vou passando aí, já vou falando isso. Não vai precisar usar necessariamente nenhum adubo, nenhum produto. Simplesmente com o que você tem em casa, você vai fazer a sua orquídea enraizar e brotar a partir de agora. E vamos começar com as dicas. O que uma orquídea precisa para poder brotar? Gente, vamos lá. Primeira coisa, vocês já ouviram aquela frase que se deixar quieto é melhor? As coisas vai mais para frente se você deixa quieto, não fica mexendo toda hora? Pois é, isso se aplica muito bem nas orquídeas. Elas são plantas que odeiam ficar mexendo demais nelas. Elas odeiam que você troca ela de um lugar para o outro hoje, amanhã, depois, todo dia tá mexendo. Esse é um ponto super importante, você não pode ficar mexendo demais nela. Só que isso também se aplica na hora que você vai replantar. Para você plantar uma orquídea e ter um broto novo e raízes novas desenvolvendo rápido, não importa o jeito que você plante. Primeira coisa, a planta tem que ficar estável onde você plantou. O que quer dizer isso? Ela tem que ficar firme, ela não pode ficar caindo para os lados, não pode ficar bamba aonde você plantou. Pegou um tronquinho, colocou uma orquídea, não importa o tamanho dela, pode ser uma planta enorme e pode ser uma planta minúscula, que você tem que seguir esse ponto. A planta tem que ficar estável, elas precisam de estabilidade. Se você planta uma orquídea hoje, ela ficou firme, tudo perfeito, passou o tempo, ela desidratou um pouquinho, porque geralmente quando a gente faz o replante ela sente, desidrata um pouco. E a planta nunca desenvolveu, mas você nunca foi lá olhar onde você plantou se ela ainda continua firme. Isso é um ponto que muita gente não observa e que atrapalha na brotação e no enraizamento. Então, plantou uma orquídea hoje, passou uma semana, vai lá e observa. Se certifique que ela ainda está firme, porque em muitos casos, isso já aconteceu até comigo aqui, você amarra a plantinha hoje, ela está super firme, ficou perfeito o replante. Passam uns dias, ela murcha um pouquinho. Por quê? Ela vai começar a gastar a energia dos bulbos para emitir broto e raiz nova. Conforme ela murcha um pouquinho, ela vai ficando mais bamba ali onde você plantou, né? E aí se a gente não vai lá e firma ela de novo, né? Corrige aquilo ali, deixa ela fixada direito, ela vai ficar bamba onde você plantou, né? Que no início estava super firme, depois isso pode acontecer, fica mais afrouxa um pouquinho os nós ali do arame do que você amarrou sua planta. E aí ela acaba não desenvolvendo simplesmente por isso. Então plantou uma orquídea, amarrou ela hoje, né? Passou uns 5 dias, vai lá e observa, se certifique que ela ainda está firme, porque pode acontecer de uma semana para outra ela desidratar um pouquinho o bulbo e fazer, né, ela ficar um pouco bamba e meio solta onde você plantou. Então, primeira coisa, a estabilidade. A planta precisa ficar firme e estável para poder brotar e enraizar. Se ela não ficar firme, se ela ficar caindo, mexendo para os lados, se você ficar tirando ela de um lugar, colocando para o outro, esquece que ela não brota e não vai enraizar, porque ela precisa de ficar quietinha num canto, primeiramente, e depois quietinha onde você plantou, né? Também não adianta, por exemplo, a gente pegar uma orquídea, plantar ela num vaso, por exemplo, essa Cattleya que tá bem debilitada, né? Coloquei ela num vaso. Tá quietinha aqui, não vou mexer nela, mas se ela estiver caindo para os lados, mexendo só por cima ali, não tá fixa onde eu plantei, ela não vai conseguir emitir um broto novo, ela não vai conseguir emitir uma folha nova e muito menos enraizar. Tá? Então fica observando bastante isso aí, que é um dos pontos mais importantes para se ter resultado, para se ter brotação e enraizamento. Planta caindo para os lados, planta só jogada por cima ali do vaso de qualquer jeito, não vai desenvolver, não vai conseguir enraizar e nem brotar. Tá bom? Elas precisam de estabilidade para poder, elas precisam na verdade se sentir seguras para poder enraizar e brotar.
tá? Então esse é um ponto importantíssimo. Fez o replante, se certifique que ela tá firme, se certifique que ela tá fixa, se certifique que tá tudo certo, escolhe um lugar para pôr e esquece, deixa lá, não fica mexendo. Tá? Depois de uma semana que você fez o replante, vai lá e observa se ela ainda está fixa, se ela ainda está firme. Se tiver, perfeito, deixa a plantinha lá e vai cuidando. Se não tiver, vai lá, aperta mais onde você amarrou para ela continuar firme e pronto, tá perfeito, tá? Outra coisa importante, a orquídea não vai brotar nem enraizar se não tiver umidade, tá bom? Então não adianta você tentar salvar ela, amarrar ela, plantar ela de um jeito ou de outro e molhar uma vez por semana uma planta que você colocou no tronco. Ela não vai brotar, ela não vai enraizar, porque ela não vai ter umidade. Entendeu? Então o ambiente tem que ter uma umidade legal para que a sua orquídea brote e enraize. A gente tem que molhar bastante, tá? Então uma planta no tronco que você está salvando, todo dia você molha. Tá? Não adianta molhar mais que uma vez por dia não, tá? Só uma vez no dia, perfeito. Ambiente úmido, se onde você mora está muito seco, a umidade está muito baixa, você vai estar molhando ela ali frequentemente. Se onde você mora está chovendo, por exemplo, aqui choveu, então essa água da chuva é muito bom para fazer uma orquídea enraizar e brotar. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Muita gente se pergunta, né? Ah, eu molho o ano inteiro, nada de brotar. Dá uma chuva, a planta brota e enraiza. Por que que isso acontece? Além dos nutrientes, né, que tem na chuva ali, nitrogênio, que vai ajudar no enraizamento e na brotação, mas isso a gente consegue organizar com o adubinho orgânico, né? Então plantou um orquídea ali que está sem raiz, está sem nada, coloca uma trouxinha de adubinho orgânico, já vai fazer o papel dos nutrientes que vai estimular a brotação e o enraizamento. Mas principalmente é a umidade do ambiente, né, depois de uma chuva. Porque muita gente molha o ano todo, né? Mas o lugar que as plantas estão não tem umidade do ambiente. Quando chove, o ambiente todo fica úmido, sobe lá em cima a umidade. E isso estimula o enraizamento, estimula a brotação. Então, se você quer brotos e raízes o ano inteiro, coloque as suas plantas no ambiente úmido. Um exemplo aqui. Esses últimos dias estavam uma sequidão danada, né? Agora começou a chover, graças a Deus. Mas o que que a gente faz para corrigir essa umidade? Fazer a planta continuar desenvolvendo mesmo em épocas mais secas. Você vai precisar de colocar várias plantas no seu orquidário e molhar à tardezinha, porque aí durante a noite a umidade do ambiente sobe, porque não tem o sol para fazer evaporar rápido, vai subir a umidade do ambiente e vai estimular ali os brotos e as raízes, tá? Então, o que faz uma orquídea brotar é ela ficar firme, estável e principalmente ter a umidade necessária, porque não adianta você plantar uma orquídea morrendo, sem raiz e molhar uma vez por semana. Você pode esquecer que ela não vai desenvolver, ela vai morrer, ela vai continuar secando, tá? Então tem que molhar frequentemente, mas também você não pode ficar encharcando a planta, tipo assim, toda hora você tá molhando, você coloca ela dentro d'água, ela só fica encharcada, água sem parar. Não pode, por quê? Você vai apodrecer o broto, você vai apodrecer o rizoma dela. Então, a dica certa aí para você fazer uma orquídea se salvar é deixar secar o substrato e molhar novamente. No tronco seca rápido, todo dia você molha. Se plantou num vaso de plástico e viu que de um dia para o outro ainda está úmido, molha dia sim, dia não. Mas viu que secou, molha de novo, tá? Não adianta você ficar encharcando ela toda hora, mantendo ela só dentro d'água para ver se ela desenvolve rápido, isso vai apodrecer ela, tá? Não adianta também você não molhar direito, só uma vez por semana você joga uma aguinha ali mais ou menos, né, para ver se ela desenvolve, porque se você fizer isso não vai ter umidade suficiente para a planta conseguir, né, brotar aí e enraizar. Então fica de olho nesses pontos, tá? Pode usar adubo? Pode. Não tem adubo? Não usa, tá? Então, assim, pode usar, mas não é imprescindível, né? O que é imprescindível aí para você salvar a sua planta é umidade ambiente. Melhore a umidade do seu ambiente, que você vai ver a mágica que vai acontecer. Aqui, quando eu molho as minhas orquídeas, eu uso isso aqui, esse expressorzinho aqui de horta, tá? Inclusive eu tenho até que comprar outro, porque esse aqui já já tá bem velhinho, mas eu uso ele porque ele joga água para todo lado, molha o sombrite e isso melhora a umidade aqui dentro. Quando você for regar suas orquídeas naquele dia mais quente, molha o sombrite. Você vai ver o tanto que muda o clima dentro do seu orquidário. E isso vai ajudar na umidade ali das plantas e vai estimular essas plantinhas que não brotam, que não enraizam, tá? Então a gente tem que tomar esses cuidados. Tem que ter uma umidade boa, mas não pode ser uma umidade ali que deixa a planta encharcada toda a vida. Tem que secar para você molhar novamente. Tem que ter esse cuidado para ter um resultado legal, tá bom?
E aí eu tenho alguns exemplos. Esse aqui, esse dendróbio eu plantei aqui, ó, tá bem firme, bem fixado, tem a umidade necessária e já tá saindo raiz. Lembra aquela orquídea que a gente colocou ela na telha? Tô molhando todo santo dia, porque isso aqui seca muito rápido, gente. Isso aqui seca extremamente rápido. É legal porque nunca vai ter excesso, acúmulo de umidade, né? Mas a gente tem que molhar frequentemente. Olha ali dentro, ó. Eu não sei se vai dar pra vocês verem. Olha ali as raízes já saindo. Isso aqui não tem, sei lá, não tem nem 20 dias, nem 15 dias eu acho, né? Foi bem recente. Olha ali a raiz saindo. Por quê? Porque a umidade do ambiente tá legal. Então, plantinhas que estão morrendo sem raiz, coloca próximo de uma parede, molha de tardezinha, que a umidade melhora e elas vão se desenvolver. Quem fica aí com dúvida, ai meu Deus, mas como é que eu faço? Não pode molhar demais, não pode molhar de menos, a planta vai desenvolver se eu molhar do jeito certo, mas como é que eu sei isso? Igual eu falei, gente, o ambiente ele pode ter umidade sempre, tá? O ambiente com umidade é perfeito, elas vão desenvolver com uma beleza. Você não pode encharcar o pezinho da planta. Por exemplo, essa orquídea aqui, eu posso molhar ela 5 vezes no dia. Nunca vai encharcar, porque a água vai bater aqui e vai embora. Ajuda na brotação quando eu molho ela, mas não vai correr o risco de apodrecimento enquanto ela estiver emitindo broto, porque não fica água acumulada. Então, tem uma orquídea sem raiz morrendo, nunca utiliza esfagno. Só se você for plantar no tronco, coloca um pouquinho, mas não fica utilizando esfagno, não utilize substrato que vai manter a umidade ali por muitos dias, porque se você faz isso, o risco dessa planta morrer é muito grande. Agora, se você pega uma orquídea sem raiz morrendo, planta só num tronco, ou então planta na brita ou no carvão, você vai poder molhar todos os dias praticamente, não vai ter acúmulo de umidade, não vai ter risco de apodrecer, você vai dar a umidade certa para a planta e ela vai desenvolver perfeitamente, tá? E não tem essa de, eu plantei essa semana passou uma semana aí, né? A planta não desenvolveu, eu vou tirar ela daqui e colocar no outro lugar. Não faça isso, tá? Uma orquídea, às vezes, ela leva tempo para se acostumar no ambiente. E aí, se você deixou ela ali uma semana, ela pode estar prestes a emitir um broto e uma raiz. Mas se você tira ela dali e planta do outro jeito, ela vai ter que começar um processo de adaptação novamente. Isso vai levar mais tempo e a sua planta nunca vai desenvolver, nunca vai brotar nem enraizar, porque toda vez que ela está quase brotando e enraizando, você vai lá e mexe nela. Aí ela sente, ela para o processo de desenvolvimento e vai se adaptar novamente no novo ambiente que você colocou, do novo jeito que você plantou. Então, escolha um lugar certo, deixa ela ali, planta direitinho, molha direitinho, observa se ela continua fixada e firme e não mexe, tá? Não fica tirando, não. Uma semana tá aqui, na outra semana tá de lá, na outra já tá aqui. Se você faz isso, ela não vai desenvolver tão cedo. Então, dê tempo para sua planta crescer, dê tempo para sua orquídea brotar e enraizar, tá bom? O único papel seu nesse processo aí de desenvolvimento é molhar sempre que você vê que secou, tá? Não deixa seco por muito tempo não, porque senão vai só atrasando ali o desenvolvimento dela e vai desidratando ela cada vez mais. Então molhar, secou, molha de novo. Do jeito que eu mostro para vocês aqui de como salvar a orquídea, vocês podem molhar todo dia que não vai ter problema, tá? Nunca utiliza nada que mantém muita umidade. E fica observando se ela está fixada, tá? Esse é o papel de vocês nesse processo. E o principal, né, que vocês têm que ter, paciência, tá? A partir do momento que vocês começarem a ter a paciência e esperar, a planta vai desenvolver. Quando você menos esperar, ela está brotando. Esse Syrtopodium, por exemplo, eu já tinha desistido dele. Mas nunca mais mexi nele. Eu plantei aqui, pronto, esqueci, deixei aí. Olha aí o broto saindo, olha as raizinhas novas saindo. Coisa que se eu tivesse mexido demais, replantado, tirado daqui porque não desenvolveu e colocado em outro lugar, ele não teria desenvolvido. Ele estava até hoje só os bulbos tentando brotar, tentando desenvolver, mas não conseguia porque eu não deixava ele quieto, entendeu? Então, lembre-se sempre disso, tá? Quando você for mexer numa plantinha que, tá um mês aqui e não desenvolve, lembra que você, dando o ambiente, dando a umidade correta, ela vai desenvolver, tá? E se você, quando você pensar em tirar uma plantinha do lugar que ela tá, pensa que naquele momento ela pode estar quase brotando e enraizando. E se você mexer, você pode atrapalhar isso, tá? Mas assim, se você plantou, tô vendo esse vídeo aqui, plantei minha orquídea que tá sem raiz de um jeito errado, que só no esfagno, num lugar que tem muita umidade, eu tô com medo dela apodrecer. Se tá errado o jeito que você plantou, corre e replanta agora.
tá? Já muda aí, replanta do jeito certo, sem nada mantendo muita umidade, porque aí você vai poder molhar bastante. Se chover, vai poder aproveitar a água da chuva e a sua planta vai desenvolver sem risco de apodrecer, tá? Então cuidado, o esfagno a gente usa quando planta em tronco. Quando vai salvar uma orquídea sem raiz em um vaso, não coloca esfagno não, tá? Você pode usar brita, carvão, mix, mas evita chip de coco e esfagno para não acumular umidade demais e não apodrecer o broto da sua orquídea que você está tentando salvar aí, tá bom? Então é basicamente isso, gente. Faça essas mudanças, segue essas dicas do vídeo de hoje, que rapidinho você vai ver brotação e desenvolvimento. Lembrando que algumas plantas podem brotar muito mais rápido do que outras, tá? Depende muito de qual planta é, mas tendo paciência, todas elas vão brotar e enraizar sem problema nenhum, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, né, mostrando aí para vocês que simplesmente cuidando, né, do jeito certo, você já consegue resultado sem nem usar adubo. Se quiser utilizar, pode, um adubinho de enraizamento, de crescimento, né, não tem problema. Mas se não tem, não precisa, só esses cuidados já vai trazer brotos e raízes, tá bom? Tenha paciência, não fica encharcando a planta toda a vida e não deixa muito tempo sem molhar. Você vai ver o resultado, você vai ver o sucesso que vai ser aí as suas plantinhas que estão sem raízes, tudo revivendo e desenvolvendo, tá bom? Então o vídeo de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilha, não esquece de se inscrever aí para mais dicas. Corre lá no meu outro canal, JV Plantas, que tem um vídeo bem legal que eu postei lá hoje para vocês. Então se inscreva lá, vamos ver se a gente chega nos 100 mil inscritos lá também, tá? Então conto com a ajuda de vocês. E é isso, gente, um beijão para todos, fica todo mundo com Deus. Se inscreve aqui também no canal dos Orquídeas, se inscreva aí também, tá? E um beijão para todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Um beijão.